Essa é a ABS Radio, a rádio que ajuda você a melhor se preparar para concursos públicos na área da saúde, especialmente em odontologia. Eu sou o Dr. Antônio Schutz, cirurgião dentista, farmacêutico, com mestrado e doutorado em patologia oral, respectivamente, pelas faculdades de odontologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e Faculdade de Odontologia de Bauru, da USP, unidade Bauru. Também frequentei algumas aulas de engenharia biomédica na Faculdade de Ciências Aplicadas da Universidade de Rheinland-Pfalz, na Alemanha. Assim, nesse episódio de número 11 da série sobre câncer oral, nós apresentaremos uma das questões que ultimamente não tem, por razões óbvias, não tem sido questionada em concursos públicos, mas que apresentará uma frequência bastante elevada, qual seja, as manifestações orais da Covid-19. E nesse contexto dessas manifestações orais da Covid-19, se ressaltarão questões relativamente a uma das questões mais questionadas em concursos públicos, que é a respeito do câncer oral, ou seja, a relação existente entre a Covid-19 e o câncer oral, aspectos modificadores do diagnóstico das manifestações orais, da biologia relativamente ao câncer oral, que podem interferir no surgimento da Covid-19 e também relativamente ao tratamento, ao acompanhamento desses pacientes, ao atendimento desses pacientes durante a Covid-19. É importante se ressaltar que alguns aspectos nesse contexto eles se salientam, como, por exemplo, a diminuição do número de biópsias ocorridas durante a pandemia, de biópsias incisionais relativamente ao diagnóstico precoce do câncer, consequentemente a sua diminuição, o aumento do tamanho das lesões que se constatou devido a essa pandemia, dentre outros aspectos relacionados também ao atendimento dos pacientes com câncer oral durante a pandemia. Assim, se você se interessou por esse tema, eu sugiro que você continue acompanhando as atualizações desse podcast, desse episódio de número 11, e também convido você, no final desse podcast, assistir, esclarecer alguma dúvida que porventura tenha surgido, assistindo o podcast em vídeo que eu elaborarei, que será também publicado não somente aqui no Spotify, mas também nas minhas plataformas de vídeo, no YouTube, no Dailymotion, dentre outras. Neste contexto, a despeito dos sensíveis avanços que têm se constatado na área da biologia celular e molecular referentemente à terapia do câncer oral, a imunoterapia, relativamente a esse tipo de câncer, o câncer oral, os índices de sobrevida dos pacientes ainda permanecem baixos, com um elevado índice de mortalidade, algo em torno de 50%. Como se sabe, o câncer oral, o sucesso da terapia do câncer oral, ela depende essencialmente, a exemplo dos outros tipos de cânceres, do diagnóstico precoce. E a despeito da cavidade oral ser uma região de fácil acesso, de fácil diagnóstico clínico, de diagnóstico visual, seja pelo pessoal
atuante na área da saúde, seja pelo próprio paciente que apresenta esse câncer em estágio inicial, ele é diagnosticado tardiamente. E no contexto desse diagnóstico precoce do câncer inicial, uma das principais ferramentas tem sido a biópsia incisional, dentre outras, como por exemplo a citologia esfoliativa. E no contexto dessa pandemia por Covid-19, o que se constata nas diferentes regiões do Brasil é uma diminuição no número de casos diagnosticados por meio da biópsia incisional, uma redução que, como reportou brilhantemente a minha colega, ex-colega de mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a professora Márcia Grilo Cabral, e também a minha ex-colega de especialização na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Quando eu cursava mestrado, ela cursava especialização, a professora Aline, no Departamento de Patologia Oral da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ocorreu uma redução de cerca de 50% nesse diagnóstico e no número de biópsias incisionais realizadas naquele departamento. O mesmo ocorrendo em outras regiões do Brasil, como na UFPEL, em Pelotas, como na Universidade Federal de Minas Gerais, dentre outras regiões do Brasil, comprovando que a pandemia influenciou, apresenta uma relação relativamente com a Covid-19 no contexto dessa redução dos casos diagnosticados por meio da biópsia incisional. Consequentemente, essa redução no número de casos influencia também outras variáveis, como, por exemplo, o tamanho da lesão, porque muitos casos deixaram de ser diagnosticados e, consequentemente, houve uma progressão, um aumento do tamanho dessas lesões de câncer oral, um diagnóstico tardio e, consequentemente, comprometendo o sucesso no tratamento dessas lesões. Além do que é associado a essa diminuição no diagnóstico dos casos de câncer inicial, que determinou um aumento da sua progressão, da sua evolução, o agravamento desses casos, bem como o retardo no tratamento desses casos, consequentemente, uma taxa de insucesso quando da realização desse tratamento, foi que a pandemia também, em decorrência desse confinamento imposto, determinou um aumento da taxa de ansiedade, da depressão, diminuiu exercícios físicos das pessoas, essa depressão induzida pelo isolamento social também motivou uma dieta deficiente, causou uma diminuição no cuidado com a saúde dental, o uso das máscaras diminuiu a frequência com que as pessoas passaram a escovar seus dentes, de maneira que esses fatores decorrentes desse confinamento, essa modificação no hábito das pessoas, na atividade das pessoas decorrente desse confinamento, ela determinou um aumento dos fatores de riscos associados ao câncer oral, tais como, por exemplo, o uso abusivo do tabaco, do álcool, uma dieta deficiente que induziu a obesidade, a pobre higiene oral, que aumentou
o risco da infecção por HPV, associado também à redução da vacinação. Todos esses fatores aumentaram a carcinogênese, de maneira que, aumentando a carcinogênese, também aumentou também a necessidade do uso de agentes quimioterapêuticos e da radiação, aumentando também a imunossupressão. Em decorrência desse aumento da imunossupressão, também houve durante a pandemia, uma maior predisposição das pessoas, dos pacientes portadores de câncer oral, adquirirem a Covid-19. Então, essa pandemia, por um lado, ela aumentou o número de casos de câncer oral e, ao mesmo tempo, também aumentou a predisposição nesses pacientes de adquirirem Covid-19. Como nós vimos anteriormente nesse podcast, a redução do diagnóstico de casos de câncer em estágio inicial, induzido em parte pela redução do número de biópsias incisionais, determinou uma evolução, uma progressão, um aumento do tamanho da lesão desses casos não diagnosticados, consequentemente, um retardo e uma redução no sucesso no tratamento desses casos. Associados também ao confinamento que induziu estresse, ansiedade, depressão, diminuição da atividade física, aumentou o uso abusivo do tabaco, do álcool, da obesidade, o uso de máscaras causando uma diminuição da higiene oral, do número de escovações diárias e, consequentemente, um aumento da infecção por HPV, também a redução da alimentação e a má alimentação decorrente desse confinamento, fatores relacionados com a dieta determinaram também um sinergismo entre esses fatores de risco para o câncer oral, aumentando a carcinogênese, ou seja, o número de casos de câncer durante a pandemia, consequentemente, um maior número de pacientes portadores de câncer oral utilizaram mais, foram medicados mais com a quimioterapia, com a radiação, consequentemente induzindo imunossupressão essa que predispõe à Covid-19. Por outro lado, os pacientes portadores de câncer oral e com Covid-19, comparativamente àqueles pacientes com câncer oral que não apresentam Covid-19, esses pacientes com câncer oral e Covid-19, eles apresentam uma sobrevida menor e uma maior incidência de mortalidade, de maneira que existe um link, uma relação entre a Covid-19 e o câncer oral. Assim, cabe-nos questionar qual seria esse link, qual seria o link molecular entre essas duas doenças. Nesse contexto, além da imunossupressão que predispõe à Covid-19, induzida pelo aumento da utilização de agentes empregados na terapia do câncer durante a pandemia, outros fatores presentes em pacientes portadores do câncer oral predispõem o aparecimento, o surgimento, a infecção por Covid-19. Dentre
esses fatores, se ressalta a idade avançada desses pacientes, a expressão, o aumento da expressão do receptor da enzima conversora da angiotensina 2, que liga o SARS-CoV-2 à célula humana, bem como o aumento da expressão de proteases, tais como a protease S2, TMP, RSS2, a catepsina L e a furina, que são enzimas que clivam a glicoproteína spike de maneira a proporcionar a essa glicoproteína spike ligada no receptor ACE2, ou seja, no receptor da enzima conversora da angiotensina 2, consiga invadir a célula humana, que é expressa em vários tecidos, dentre os quais na mucosa de revestimento oral. Também uma doença, um processo inflamatório presente em pacientes portadores de câncer oral de natureza aguda, cuja expressão morfológica é a presença de polimorfos nucleares neutrófilos e eosinófilos, exacerba a tempestade de citoquinas induzidas pelo SARS-CoV-2. Também o aumento da expressão desse receptor da enzima conversora da angiotensina 2 também apresenta propriedades trombóticas que também predispõem esses pacientes portadores de câncer oral a uma maior susceptibilidade e morte pela Covid-19, dentre outros fatores. Por outro lado, a Covid-19 e o SARS-CoV-2 apresentam propriedades tumorogênicas, ou seja, como recém-mencionado, a tempestade de citoquinas induzidas pelo SARS-CoV-2, pela Covid-19, ela exacerba o processo inflamatório de natureza aguda, característica dos estádios avançados do câncer oral, cuja expressão morfológica é a presença de polimorfos nucleares, dentre outras células, neutrófilos e eosinófilos embrionários, ou, em outras palavras, a eosinofilia, característica desses casos avançados de câncer oral. Também o SARS-CoV-2, a Covid-19, ela induz a diminuição de fatores oncossupressores, ou seja, a produção de citoquinas, fatores de crescimento e outros mediadores químicos que induzem a ativação de genes oncossupressores são inibidos pela Covid-19. Também o SARS-CoV-2 ele induz, por alterar a rota da sinalização, um aumento da carcinogênese, além de ativar as células dormentes cancerosas. Finalmente, eu gostaria de encerrar esse podcast apresentando e discutindo o problema que foi a demora no estabelecimento do tratamento cirúrgico do câncer oral durante a pandemia, em decorrência do comprometimento desse atendimento pela comprometimento do sistema de saúde como um todo pelos casos de Covid-19. Para se ter uma ideia, é considerado um período, uma demora de 2 a 14 dias pelas regras da Associação Médica Britânica, demora essa aceitável. Já no contexto da pandemia em países como Alemanha, na cidade de Heidelberg, na Universidade de Heidelberg, ocorreu uma pandemia
em grau moderado comparativamente ao contexto alemão. E em estudo realizado por essa Universidade de Heidelberg, quando se comparou os casos tratados cirurgicamente num período de 10 anos anterior à pandemia com os dados de 2020, constatou-se um retardo, uma demora no estabelecimento desse tratamento cirúrgico, no tratamento do câncer oral nessa cidade durante a pandemia de 10 dias. 10 dias no contexto das regras da Associação Médica Britânica é um período aceitável. Mesmo assim, esse retardo de 10 dias causou uma diferença estatisticamente significativa relativamente ao tamanho das lesões de câncer oral, dos tumores de câncer oral, de tamanho T1. Esse dado extrapolado no contexto brasileiro, em que a pandemia causou um estrago no atendimento desses pacientes portadores de câncer oral, é bem mais acentuado do que na cidade de Heidelberg. Eu pesquisei, fiz uma revisão da literatura e não encontrei o dado em dias, esse atraso no retardo do estabelecimento do tratamento cirúrgico relativamente à pandemia no Brasil. Apenas os trabalhos mencionam que houve uma diminuição das cirurgias, algo em torno de 50%. O único dado que eu constatei foi um dado publicado pelo professor Kowalski em 1995, se não estou enganado, em que ele apresentou para a média dessa demora no estabelecimento do tratamento cirúrgico de pacientes portadores de câncer oral de mais de 30 dias. Então, se você contextualizar esse dado, extrapolar para o período da pandemia, esse número de dias foi bem maior, ou seja, ele é no mínimo 2 vezes o dobro do que a Associação Médica Britânica aceita como razoável no estabelecimento desse tratamento cirúrgico do câncer oral. De maneira que, quando se compara o sistema de saúde brasileiro, em que o SUS, ressalto novamente, foi uma das melhores coisas surgidas, um dos melhores programas em termos de saúde pública implantado no Brasil, quando se compara com países desenvolvidos, ele tem ainda muito que evoluir. No mais, eu espero que esse podcast possa ter ajudado a você a compreender, a ter uma noção, a servir de base para você aprofundar os estudos relativamente ao câncer oral, o contexto do câncer oral durante a pandemia. No mais, um grande abraço.